Pare de comer carne e produto de exploração animal. O seu prato determina se a gente vai sair ou não dessa crise ambiental. A pecuária é o principal problema para a gente resolver e sair dessa crise climática. A maior causa de poluição ambiental, a maior causa de poluição das águas, das nascentes dos rios, é a pecuária. Ou diretamente de pasto para esses animais, ou mesmo para a produção de grãos para alimentar esses animais. Entenda o funcionamento do sistema em que a gente vive. Se a gente pensar nessa alimentação que a gente tem hoje, não é a alimentação natural dessa terra, desse território. Essa alimentação é uma alimentação típica de ambientes frios, uma alimentação europeia, eurocêntrica, uma alimentação que é funcional ao sistema capitalista. Saiba o quanto custa a sua vida para a natureza. Os 10% mais ricos do mundo, desses 7 bilhões de pessoas, são responsáveis por metade da produção de CO2. Os mais pobres, apenas 10%, são responsáveis por apenas 10%. Entender como a sua vida é feita, como a sua vida é organizada. O sistema capitalista é o sistema da alienação. Quando as coisas mais importantes que determinam a sua existência, a água que você bebe, a comida que você come, a roupa que você veste, você não sabe nem de onde vem. Compre de pequenos produtores ou de produtores locais. Garante que você esteja mantendo uma família cuidando daquela terra. Hoje já tem agroecologia urbana, gente na cidade produzindo comida. Entenda e aplique alternativas anticapitalistas para o seu cotidiano. Produzir o próprio alimento é uma das revoluções mais importantes para a gente pensar no nosso futuro. Você pode fazer parte dessa iniciativa de trazer essa agroecologia, de utilizar todos os espaços de terra para produzir comida. Seja você diretamente colocando a mão na terra ou você comprando de quem está fazendo isso. Apoie a luta por direitos e por demarcação de terra dos povos originários. A defesa dos povos indígenas é fundamental para a gente pensar na defesa do meio ambiente. Se a gente pegar os dados sobre as áreas em que existem reservas indígenas no país e como elas estão sendo protegidas comparadas com as áreas em volta, a gente percebe que os grandes protetores da natureza, da Mãe Terra, são os indígenas. Unificar as lutas pelos direitos humanos, pelo meio ambiente e pelos direitos animais. Durante a crise hídrica de 2013, lá na periferia da Zona Norte, a escola que eu dava aula chegou a ficar quase 6 dias sem água. Você percebe, então, que o desastre ambiental ele chega primeiro para quem é mais pobre, para quem é menos gente. E se a gente está nesse sistema capitalista branco, eurocêntrico, as populações negras e indígenas são as que mais sofrem nesse processo. A luta ambiental precisa se conectar com todas as outras lutas, porque é a mesma luta. Entender e compartilhar as políticas públicas antiambientais do governo Bolsonaro e de todos os governos estaduais alinhados a ele. Pensar nas políticas antiambientais do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, inclusive do Partido Novo, que é agora um dos responsáveis pelas queimadas na Amazônia. Por dizer publicamente que o território brasileiro já é muito protegido ambientalmente. Vocês percebem o que está causando aqui e por que é importante a gente saber qual é o nome do político, por que ele faz, do que ele está fazendo e espalhar essa notícia? Entender que somos todos natureza. Colocar a mão na massa indo para a rua, se organizar, mostrar que a gente sai de casa e que a gente se junta com outras pessoas para exigir o fim dessa catástrofe climática. Dia 20 eu te espero lá, às 16 horas no MASP, na greve global pelo clima. Se você não é de São Paulo e está em outra cidade, dá uma pesquisada, procura o ponto de concentração e vamos todo mundo se unir, se olhar e se ver e lutar na prática, fora das redes sociais.